Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma edição do podcast De Frente Comigo. É uma honra, uma satisfação estar aqui com você novamente. Eu já peço, como sempre faço, né? Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, nos ajude aí a chegar a mais pessoas e trazer para você toda semana conteúdos novos, viu? Fique ligado porque aqui no podcast De Frente Comigo, toda terça-feira, 8 da noite, tem assunto diversificado. Nós vamos trazer muitas novidades, viu? Em parceria com a LF Studio, eu tenho trazido muita coisa boa. Eu quero que você permaneça conosco aqui pra gente falar de muita coisa daí pela frente. Então, já tá inscrito? Já deu o seu like? Já clicou nas notificações? Então fique à vontade, se prepare, porque a partir de agora é De Frente Comigo. E de frente comigo, mais uma vez, tem um convidado super especial. Eu não trago... sempre meus convidados são tchunai, viu? São pessoas boas e que trazem muito conteúdo pra você do outro lado. Histórias inspiradoras. E o convidado de hoje, ele já é experiente nesse assunto de podcast. O moço já é rodado. Sabe por que eu falo que é rodado? Porque ele tem um podcast... Isso, lá no norte de Minas. Pois é, ele faz do jeito dele, do jeitinho dele e tem encantado as pessoas. Por isso, ele veio parar aqui em BH e a gente vai contar a história do nosso querido Massinho, do podcast Café com Massinho. Prazer ter você aqui, meu irmão. Obrigado, viu? Eu tô muito feliz pela oportunidade de estar aqui. Nossa, é uma realização de um sonho mesmo. Eu tô igual aquela criança, assim, deslumbrada, sabe? Olhando o estúdio, assim, cada detalhe. Tô encantado aqui com a recepção de todos vocês. Que legal. Tô muito feliz, eu muito fico feliz pra mim. de você ter aceitado o convite. Muito de obrigado. rachar lá de Caraí, no norte de Minas. É chão, viu? Qual que é o distrito? Ribeirão de Santana. Ribeirão de Santana. Ribeirão de Santana, olha onde nós chegou, hein? Que legal, Tamo hein? por cá. Por isso que você tá aqui, pelo sucesso que você é lá na sua região, pela pessoa que você é e que tá fazendo com o que tem e tá correndo atrás. Isso que é o mais importante, viu? Graças a Deus tem dado certo. E agora eu tô aqui, eu tenho certeza que é só sucesso. Vambora. Café com Massinho. Por isso, o nosso cenário hoje conta com uma xícara aí, ó. Cafezinho na xícara, tudo tchunai, tudo bacana. Inclusive, esse é o hábito do seu podcast Café com Massinho. Pois é. Então, eu quero tomar um cafezinho, como é que funciona? Esse café tá bom, eu vou até te servir aqui. É você ó. que serve, tá vendo aí? Eu soube que geralmente vocês não fazem isso não, né? Não, então, fazemos eu tô me não. sentindo muito especial. Aqui no Malmão eu já tô em água pra casa. engasgar. Pois é, eu já tô em casa, vou te servir aqui, ó. Esse café tá muito bom. Tá vendo? Eu gosto de gente assim. Quem é que faz o cafezinho aqui? Só não deixa tornar com o cara do podcast que é bravo. Aí, ó. Tem que ver nervoso se tornar na mesa Deixa eu dele. sujar uma mesa dessa aqui, né? Imagina. Pelo amor de Deus. Brincadeira, meu. Se tornar a gente limpa. Pelo amor Deixa eu tomar. de Deus. Cafezinho não tem que brindar, não. Só tem que tomar. Não, eu vou brindar. Eu faço vai? questão. Faço. Que chique, rapaz. Lá no podcast Café com Massinho a gente brinda com café. Aqui a gente vai fazer assim também. Que legal. Eu já tô me sentindo em casa, né? Então bora que bora. Aí, Que legal, Massinho. Saúde, sucesso. Show de base, só. Bora. E esse é Gente, daquela marca que não quis nos patrocinar, né? Muito bom. Ó, seguinte, o prazer, já falei com você que é uma satisfação incrível. Já vamos logo aproveitar e destrinchar esse conteúdo, porque você já é sucesso na sua região e agora o povo do Brasil e do mundo tem que conhecer um pouco mais da sua história. E aí eu já vou logo perguntando, quem é o Massinho do podcast Café com Massinho? Cara, Resume pra gente. primeiramente, já falei, vou frisar mais uma vez que eu tô muito feliz de estar aqui, a oportunidade que eu tenho hoje. Nossa, é só agradecer a Deus primeiramente, viu? E a vocês de verdade, pra mim é muito importante, né? Eu sempre sonhei estar no estúdio profissional e lá no podcast Café com Massinho eu faço tudo em casa mesmo, né? Tudo muito informal, tudo muito improvisado, mas graças a Deus as pessoas entenderam, compraram a ideia, né? Tem muita gente que me apoia lá, os meus patrocinadores, a quem eu mando um abraço, inclusive. Estão todos assistindo, com certeza. Então, cara, eu sempre sonhei trabalhar com comunicação, né? Desde sempre. Você tem quantos anos, Massinho? Fiz 38. Tá na flor da juventude? Tá jovem? Começando agora, né? Tá doido. Muito E novo. aí, sempre pensava como eu poderia fazer. Eu não tive muitas oportunidades. E aí eu falei, gente, um dia eu falei, eu vou fazer esse podcast. Porque eu até assisti num podcast famoso, né? Certo. E eu falei, o que esses caras estão fazendo? Basicamente, eles estão se comunicando, né? E tem uma câmera ali filmando e tal. Eu não tenho uma câmera assim, mas eu tenho um celularzinho. Então, eu vou ligar esse celular e vou fazer uma live, né? Falar meu podcast e subir lá para as redes sociais. E aí eu tenho feito isso.
Legal E aí, demais. pra minha felicidade, o pessoal entendeu e comprou a ideia, como eu falei. E aí eu tenho me esforçado cada vez mais, me empolgado cada vez mais, né? Tenho tido muito entusiasmo. Inclusive, esse entusiasmo me trouxe aqui hoje, Que legal. né? Então, tô muito feliz, só gratidão mesmo. Ó, você falou de patrocinador, você me lembrou uma coisa. De eu agradecer os meus patrocinadores. Pô, não pode esquecer, não. Então fecha aqui, meu filho, ó. Quero agradecer os nossos patrocinadores do podcast Frente Comigo, que eu não posso deixar de falar, claro, como sempre. Deixa eu começar pelo Fernandinho. Fernandinho, ele é da Divina Esfirra. Pra você que ainda não conhece Divina Esfirra, tem todo canto de BH aqui, viu? Tem loja espalhada aí, você vai conhecer a melhor esfirra de Belo Horizonte. Eu faço um desafio. Se você não gostar dessa esfirra, você pode mandar aqui. Pode mandar aqui, aliás, me dá o resto que sobrar dela, que eu gosto. É a melhor esfirra que tem em BH. Fernandinho, um grande abraço, viu? Divina Esfirra, tá aí o nosso patrocinador e a minha menção super emocionada. Inclusive o Fernando tá devendo a gente aqui, viu, maquiador? Tá devendo o Chiquinho Maquiador esfirra, o Zaca aqui também. A equipe do estúdio tá querendo esfirra, meu filho. Agradeço também nosso querido Wallace, lá da Pedrinho Baterias. Agradecer o Wallace também, que é um parceiraço nosso, que tá carimbando sempre as edições do podcast De Frente Comigo. E pra fechar, não posso deixar de mencionar a equipe da LF Studio. Agradeço demais o suporte que eu tenho aqui. Graças a essa equipe, a gente tem colocado no ar aí diversos episódios e o projeto só tá alavancando. Muitas novidades pela frente, novos patrocinadores. Já mando um abraço para a Clínica da Cidade, tá chegando com a gente também, a Pampulha Consultoria e muitas outras empresas que estão gostando aí desse jeito de comunicar. E da mesma forma, é assim o desafio de quem faz podcast. A gente quer trazer conteúdo, dá trabalho, mas patrocinadores acabam sustentando, né? Nossa, como você mesmo mencionou os seus. Total. Eu costumo dizer que, assim, a gente não faz nada sozinho, né? Isso em qualquer função, qualquer área. E aí, quando tem pessoas que te acompanham, que te apoiam, né? Te dão um suporte, nossa, faz total diferença. Eu sou muito grato aos meus patrocinadores também. Que legal. Agora, me conta uma coisa. Beleza, você me disse que sempre teve um sonho de trabalhar com comunicação. Comunicação. E hoje você trabalha com o quê? Aliás, também com comunicação, porque hoje você é um comunicador. Uhum. Mas em paralelo você tem uma outra atividade? Eu sou cabeleireiro. Olha. E aí é o que me sustenta, né? Cabeleireiro que corta cabelo, que eu não lembro atendo mais. mais Muitos público anos que eu não faço feminino. isso. Entendeu? Agora que você entendeu a piada. Dei um delay ali. Mas eu sou cabeleireiro, assim, eu atendo mais o público feminino, né? Sim. É procedimentos químicos, né? Progressivo e tal. Masculino, eu praticamente não atendo. Então, mas assim, é o que me sustenta, né? E agora o podcast, graças a Deus, como eu falei com os meus patrocinadores, eu consigo, né? Dar uma incrementada ali na renda. Tem sido muito Você bacana. sabe que o profissional de salão de beleza, principalmente quem corta cabelo, tá ali, passa 1 hora com a mulher ali, né, manuseando o cabelo, às vezes um procedimento, é também uma entrevista, né? Você deve bater um papo danado, né? Não, e isso é muito interessante, você falou, eu nunca tinha pensado nisso. Aí outro dia, né, eu fazendo lá, que eu tenho feito menos, né? Depois Sim. que eu comecei o podcast, eu tenho feito menos. Cabelo, minhas clientes, inclusive, nossa, ficam loucas. Essa semana passada mesmo, muita gente me manda mensagem querendo marcar. E eu já tinha esses compromissos em torno Você do atende podcast. em casa ou tem um salão? Em casa mesmo. Lá na Entendi. minha casa é salão de beleza, estúdio, É uma tudo, loucura, tá certo. tudo, E aí eu não tô conseguindo fazer muito, atender muito, né? Porque dá muito trabalho fazer um podcast, por mais simples que seja, exige muito. Né? Pesquisa, tem que estudar, eu gosto de estudar, eu gosto de estar antenado ali, né? Então as meninas tenham paciência comigo, tá? Porque é importante, é uma coisa que eu gosto de fazer também, mas não é aquilo que me realiza. Eu deixo bem claro para elas, eu gosto de fazer, mas o que me realiza é isso aqui. A comunicação. Né? A comunicação, é independente do meio. Né? Eu Isso. gosto de me comunicar, sempre gostei, embora muito tímido, eu sou muito tímido, muito acanhado mesmo. Não parece, não. Pra Você mim, tá conversa aqui é um super desafio bem. enorme, mas eu já aprendi que eu quero sabe, desenvolver, aprender, então praticar, então vamos embora. Que legal. Agora, Finge que tá tudo bem. me conta uma coisa, o primeiro podcast que você fez, pronto, você levantou, falou, vou fazer o podcast, já tô pensando há muito tempo, como você disse, você demorou um pouquinho também pra pôr em prática, né? Como foi o primeiro podcast e quem foi o primeiro entrevistado? Cara, entre eu ter a ideia de criar um podcast e executar, dar o primeiro passo, eu acho que foi coisa assim de 1 semana, né? Eu ficava pensando, pensando, mas nunca agia. Eu sou muito de pensar para dar o primeiro passo e tal. Falei, não, eu não quero mais isso. Eu vou pensar, já vou agir. Vou, né, caçar meio de tomar uma iniciativa. E aí eu acordei e falei assim, não, vou fazer isso dessa forma, como que eu tenho mesmo.
E aí ia ter uma festa lá em Ribeirão, né? Uma festa que até ia homenagear uma das moradoras mais antigas lá do povoado. Olha que legal. Quantos anos Né? que ela mora lá? Cara, ela praticamente Fundou o povoado? fundou o Que Ribeirão. chique. Olha. Né? Dona Maria Vitória, ela tá, acho que com 98 anos, se não me engano. E é uma querida, ela foi educadora há muitos anos lá em Ribeirão de Santana. Que chique. Nossa, todo mundo tem um carinho enorme por ela. E ia ter essa festa e a organizadora do evento ia estar fazendo essa homenagem para ela. Eu achei merecidamente, né, justíssimo. E aí eu convidei essa organizadora do evento para estar lá batendo papo comigo, falando como é que ia ser a festa e tal, porque eu pensei, as pessoas vão gostar de saber como é que vai ser, né? Divulgar o evento, certo? Exatamente. E lá isso dá muito certo. O pessoal quer festa, quer ficar sabendo o que vai acontecer e tal, como é que vai ser a programação, etc. E aí eu convidei ela e graças a Deus ela aceitou. Ninguém sabia como é que ia ser, né? Imagina. Aceitar um desafio desse assim. Ela, não, mas assim, eu vou, confio em você, vambora. E aí a gente fez o primeiro episódio lá, a linha da BV. Uma eterna gratidão, né? Aquilo que eu falei pra você, quando a pessoa deposita confiança na gente. Legal. Né? Apoia o projeto, né? Nem sabia como que ia ser. E aí foi. E aí foi um sucesso, graças a Deus, a live bombou. E agora, recentemente, ela voltou para falar sobre outro evento. Ou seja, já foi pela segunda vez. E, eu fico muito grato. Sempre que eu lembro disso, eu fico muito feliz. Esse foi o primeiro episódio. Sim. Aí começou tudo. Eu lembro que eu falei assim no início, quando eu comecei lá, né, a abertura, eu falei, hoje Ribeirão de Santana ganha um novo capítulo histórico, vai ser épico, porque vai revolucionar a história. Eu já comecei, né, todo convencido. Tá certo. E de uma certa forma, olhando pra trás, eu vejo que realmente foi isso que aconteceu. E hoje você é o único podcast do povoado, da região? Sim. Que legal. Sim. Referência, então. Né? São quantos habitantes que tem nessa região? Cara, Ribeirão de Santana tem em torno de 2.000 habitantes. Muita gente aí com o povoado. Esparramado ali. O povoado tem um povoadinho ali, mas tem as regiões... A cidade é Caraí. A cidade é Caraí. Quantos habitantes? Caraí eu não vou saber te falar, não. Mas tem bastante gente? Tem bastante. E Caraí é curioso que fica bem longe de Ribeirão. Fica tipo 2 horas de Ribeirão de Santana. Olha só. A cidade mais vizinha de Ribeirão é Padre Paraíso. Conheço Padre Paraíso. Padre Paraíso é mais famosinha assim, né? É verdade. Aí fica vizinho ali de Ribeirão de Santana. E Caraí já fica bem longeão. Mas Ribeirão é distrito de Caraí. E aí tem gente que nem sabe disso, né? Porque tá pertinho de Padre Paraíso, às vezes acha que é de Padre Paraíso, não, é de Caraí. Eu tô achando legal o seguinte, eu falo isso, inclusive, até quero abrir essa câmera aqui pra falar com vocês, que o que mais me chama atenção no podcast, na iniciativa do nosso querido Massim, é que independentemente do que ele tinha pra começar, ele foi. E aí agora eu peço a atenção de vocês que nos assistem para acompanhar um pouco, um videozinho que resume um pouco ali do que tem feito o nosso querido Massim, e para você ver que mesmo na simplicidade ele é um comunicador e vai chegar muito longe. Vou pedir o pessoal da LF para soltar esse vídeo aí, roda pra gente aí. Olha que bacana. Eu tomo café com Massim logo cedo, garotas intelectuais influentes. Conta no Instagram e Facebook sem segredo. Passamos por momentos de bad batalhadores. Os mais momentos nos fizeram vencedores. Quatro meus gatos vêm falando de mim. Só nas primeiras camisas de merda, de nome da Sul, Vivas a BH. Temos aliados em todo lugar. Nem adianta, meu bem, nem disfarçar. Chegaram os fabulosos. Os caras do Rio. E o cafezinho sempre Eu fiz na casa dele, eu fui na casa dele essa semana. Olha que bacana. Pedi pra ela na casa dele pra lá gravar. Apresentação musical. A gente tem os cantores lá da região. Uma gravação. Você te abraça. Pessoa, minha perna de 2 anos, adoro ela. Que dia é emocionante, viu? Legal. Esse já na sua casa, né? O cenário oficial. Na minha casa. Nas eleições 2004, nós estamos aqui para o nosso debate. Candidatos a vereadores. Eu estou aqui para candidatar. Sabatina. Eu queria que você falasse, Chão, sobre sua expectativa para esse momento histórico na nossa região. Muito bem, muito obrigado. A gente já vai começar. É agora, galera. Que legal, hein? Esse foi o momento do debate, né? Foi quando o pessoal ficou ali. Foi, nossa, isso foi incrível, viu? Foi incrível. E sozinho, né? Você fazendo tudo. Cara, a equipe técnica lá é você. Trabalho. Hoje minha irmã me ajuda ali, fica atrás ali movimentando o celular e tal.
Mas é uma correria danada, viu? Que legal, gente. Eu faço igual onde é o máximo. A primeira namorada é difícil. Eu valorizo demais quem pega e faz. É tão gostoso de ver, é muito, nossa, é E muito... a cada episódio você vai lembrando, né? A dificuldade que você teve, o sucesso Sim. no final. E o que eu acho mais legal é que essas pessoas aí confiaram, né? Elas foram. Artistas lá da região. Que bacana. Show de bola, gente. Eu tentando falar inglês ali com o professor de inglês. Deu certo? Saiu nada. Não dá. Ó, que bacana. Show de bola. Essa live aí foi curioso porque, ó, você vê que a iluminação tá péssima. Sim. Depois, no final da live, que eu fui descobrir que tinha uma trinca ali na câmera do celular, e aí ninguém praticamente conseguiu ver a gente, mas mesmo assim, acho que teve 200 pessoas acompanhando. É isso, hein? Esse foi a qualidade regaçada. Vamos bronzear, né? Jogar a peça fora lá e botar as fotos. Então, músicos que vão se apresentar lá nas festas, né? Eu pego e já faço uma gracinha com eles ali, feito no camarim antes do show. Os mais momentos. Pois é, você vai virando referência na cidade, na região, né? Ah, Isso é muito legal. é tudo novidade lá, né? Então, nossa, Temos aliados em Que legal. esse videozinho foi quando a gente completou 1 ano. Ah, boa. E hoje o podcast tá com quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio, que legal. Que lindo, obrigado. Cara, que legal. Eu fico feliz demais em ver pessoas assim, sabe? E que pega e faz. Isso aí pra mim que é Obrigado, que a comunicação ela tem que ser assim. Ela tem que ser natural. Eu tô vendo que você se emocionou, hein? Lógico, nossa, passa um filmezinho, né? 1 ano e meio. Aí eu fico olhando ali o primeiro episódio. E aí as pessoas, cara, tem pessoas ali que participaram já comigo, que são pessoas que me incentivaram muito, me motivaram muito a vida toda. Professoras, entendeu? A Nina, a Josana, eu tenho certeza que elas estão assistindo. Um beijo, minha eterna gratidão. Que são pessoas que me ensinaram mesmo a correr atrás dos sonhos, essa coisa toda assim de quando você é aluno, né? Que elas ficam te motivando, que elas depositam confiança em você, né? A Nina e Josane foram as professoras assim que mais me motivaram nesse sentido, né? De ser alguém, de correr atrás mesmo, de fazer o que gosta, né? O que acredita, com a verdade. Então, assim, elas são ícones pra mim. Aí imagina você receber pessoas que você admira, né? Que te inspiram muito, pra um cafezinho. Que legal. Confiar no seu projeto e ir, né? Só ir. Cara, às vezes eu fico assim, meu Deus do céu, quanta felicidade. Desde que eu comecei o podcast, só coisas boas. Graças a Deus, muitas coisas boas, muitas emoções eu já vivi ali. E assim, talvez a maioria das pessoas não tenham a real noção assim, do que eu tô falando, mas é muito gratificante, é muito importante, né? Pro meu desenvolvimento humano mesmo. Que eu falo que o podcast, esse projeto, não é nem assim a busca pela fama ou pelo sucesso, não. É mais pela busca do autoconhecimento, sabe? Ver o que eu sou capaz, ver até onde eu consigo ir, ver quais desafios eu consigo superar, entendeu? Me redescobrir, me descobrir, ver o que é da minha essência, o que não é, ver o que eu posso fazer e o que eu não posso, né? Porque de repente também você pode fazer algumas coisas, mas não te convém fazer, não vai te realizar, não vai te satisfazer. E eu sou uma pessoa que eu necessito muito disso, de fazer o que eu acredito, é a minha verdade, né? A minha essência. E é o que eu proponho a fazer. Então eu fico imensamente feliz. Agora olhando, aí passa um filmezinho assim, né? De, poxa, que bacana que eu tô conseguindo. Eu vejo verdade na sua fala, porque ali eu percebi que eu naveguei pelo seu canal, né? Vi vários conteúdos e vi que você não tem parâmetro. Se é pra entrevistar um famoso, tá lá. É isso. Se é o Tião lá, o produtor rural, também isso. tá na sua tela. Exatamente. E você dá oportunidade, dá voz a essas pessoas. E eu fico imaginando o prazer delas e a satisfação delas terem a oportunidade, um povoado pequeno, Nossa, com 2.000 pessoas tendo a oportunidade aí de cara, estar sendo ouvida, né? Vamos dizer assim. Você não tem noção, as pessoas vêm, hoje elas já me pedem assim pra estar participando, sabe? E artistas ali da região,
né? Ou então eles sugerem outras pessoas. Já aconteceu muito, mas assim, ó, por que você não leva fulano de tal? Nossa, ele é muito bacana, ele faz isso, ele é incrível e tal. É um reconhecimento também, né? Porque é Sim. como eu sempre falo no podcast, ninguém quer sua imagem atrelada a algo negativo. Se você tá gostando, tá apostando a sua, né? Tendo a disponibilidade, o interesse de participar, é porque você confia naquilo. Seria legal também se você fizesse um prêmio de destaque lá no seu podcast, hein? Seria legal todo Não ano? pensei ainda não. Para você Bacana. mencionar algumas pessoas que, claro, passaram pelo podcast, também foram destaque em alguma atividade. Como, por exemplo, essa moça, essa senhora aí, Sim. que foi homenageada. Eu tenho certeza que existem pessoas que fazem pelo próximo no Com povoado. certeza, Que nossa, você possa muito destacar essas pessoas. E aí o próprio podcast Café com Massinho interessante. possa ser Olha, vou um fazer evento de isso. premiação, hein? Quem sabe? Vou fazer isso, muito interessante. Muito legal. Mas você falando aí da versalidade assim, dos convidados, né? Eu acho que é muito sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conhecer pessoas. Independente de qualquer coisa. Eu gosto de conhecer, eu tenho um respeito muito grande pela história de cada um. Isso faz a diferença. Nossa, total. E assim, sempre que eu tenho a oportunidade de estar ali com um cara, com um convidado, independente de profissão, do ramo de atuação, eu tô entregue a ele, né? Eu tô entregue à história dele. Aí é muito gratificante poder ouvir, né? É uma coisa tão simples, aparentemente, né? Ouvir, escutar. Exato. Hoje em dia, nessa correria que a gente vive aí, você parar, escutar, né? Permitir que a pessoa conte a história dela, compartilhe a história dela, né? Com as outras pessoas. Eu acho muito bonito isso. Aí eu tenho feito... Isso é um dom. Saber escutar é um dom, sabe? Pois é. Aí eu quero melhorar cada vez mais nisso aí, sabe? E falar em escutar histórias, eu queria saber mais sobre você. Nós falamos do Massim, de 38 anos, que hoje né, tem a profissão de cabeleireiro, mas é um comunicador. Mas lá atrás, como é que é a história do Massim? Ai, ai. Vou mexer Então. nas caixinhas emocionais. Então, eu nasci aqui em BH, né? Eu nasci em BH, aí com 1 ano de idade meus pais foram pra Ribeirão de Santana, e aí eu cresci lá. Cresci lá, infância maravilhosa, 7 irmãos, né? Imagina, família grande, interior, brincadeira na rua, aquela coisa gostosa, saudável, né? Bacana, Muita saudade muito da minha bacana. infância, inclusive. Muita gratidão. Nossa, minha infância foi, mesmo com as dificuldades, mesmo com a, né, a falta, né, de algumas coisas, mas foi brilhante. Nossa, eu sou muito grato pela minha infância. Vivi a minha infância, assim, Eu falo que até poucos dias eu vivi a minha infância, que eu sou muito assim, nossa, eu sou bem leve, eu sou uma pessoa bem leve, assim, graças a Deus. E aí, cresci lá, estudei lá, e é isso. É estranho falar da gente, né? É difícil, né? Agora, você sendo entrevistado é o outro lado, é impressionante, eu não tinha né? nem pensado, eu pensei em tanta coisa pra vir pra cá, mas não pensei assim, falar sobre mim, mas é interessante, né? A gente escuta, gosta de saber do outro, e quando você para pra olhar pra si... E a gente esquece de si mesmo. Esse legal, é importante, a gente fazer essa autoanálise. Aham. Mas você tem muito mais história que isso, você fez um resumo aí, mas acredito que crescer no interior, qual a vivência que você teve, a educação dos seus pais, você é uma pessoa bacana. Nossa, meus A gente tem pais, esse reflexo. Nossa, eu sou, pelo amor de Deus, meu pai já, né, já se foi, mas minha mãe tá bem hoje, graças a Deus, então... Mora lá ainda também? Mora lá, graças a Deus, minha mãe tá ótima, mandar um beijo pra minha mãe. Minha mãe é minha fã, né? Você sabe. Que legal, que legal. E a mãe sabe quem você é de verdade. Se não sim. sua mãe é sua fã, sinal que você é pessoa boa sim, mesmo. Sim, nossa, eu sou muito grata a Deus, assim, minha mãe é, nossa, a pessoa mais incrível do mundo, super apoia em tudo, Que legal, né? olha só. Sou muito grata, minha mãe, meu pai também, graças a Deus tive uma educação ótima, meus irmãos todos, nossa, eu sou muito feliz, eu sou muito grato, graças a Deus, sabe? Que chique. Sou muito grato por tudo, sou muito grato mesmo. Agora, vamos lá, vamos voltar nos seus episódios lá. Eu vi que você entrevistou políticos, eu vi que você entrevistou músicos, né? A Dom Maria, entrevistou... Aquele produtor rural me chamou atenção. Cara... Ele tem uma vida lá no campo, escondidinho, e ele também é um músico, eu não sei se você tá lembrando de qual que eu tô falando. Eu tô lembrando, foi agora recentemente. Ele pegou no microfone lá e cantou bonito, rapaz. Toninho da Seresta. Achei legal demais. Ele é muito bom, ele é muito humilde. E ele não tem escolaridade, né? Mas o cara compõe. Você tá doido, você não tem noção. E ele vai ficar feliz de ver aqui, viu? Com certeza. Porque ele é muito... Cara, ele é incrível. Ele chegou lá no podcast, o dia que ele foi participar, né?
E aí, não sei se você viu, não sei se eu recortei pra postar no Instagram. Mas ele falava assim comigo o tempo todo, falava assim, Marcinho, você não tem noção da oportunidade que você tá me dando, porque todo mundo vai ver isso aqui. Que legal. E aí eu com medo assim de, né, falar, não é todo mundo, mas eu falei assim, não, todo mundo vai ver isso aqui. E meus filhos estão em São Paulo, e meus filhos tem parente nos Estados Unidos, e esse povo tudo vai ver, e eu tô muito, moça, isso aqui é bom demais. Sabe, ele ficou assim, encantado Que com bonitinho, aquilo. que Ele legal. ficou encantado com aquilo. Que legal. Imagina você chega aqui então, né? Imagina, que legal. Imagina. Aí Mas fica igual eu tô aqui, ó, olhando as luzes tudo. Você levou ele bem além, né? Que legal. Foi muito bom. Foi muito bom. Ele se divertiu muito, ficou super à vontade. Depois que a gente encerrou, ainda ficou ali mais 1 hora e meia, só tocando violão e cantando. Tinha uma dupla que participou com a gente, Kennedy e Júlio, e foi bem bacana. Um entrosamento, né? Porque lá é muito assim, Pablo. Lá tipo, fica à vontade, é isso aí. Bem natural. Eu falo com os convidados. Você só vem leve, se divirta, relaxa, fica à vontade. O que rolar é isso mesmo. Eu vi lá, até Aí- aquele boiadeiro sentou no sofá, Não, pôs aí o pé tem no o sofá. cachorro que vem, né? Que eu tenho um cachorrinho lá e ele vem, fica à vontade aqui. Aí, porque lá é assim, é na avenida, né? Aí passa moto, faz A barulho. sua casa é de frente pra avenida. É na avenida, aí passa moto, o cachorro, a vizinha brigando com o filho. É um caso de família. Aí, o pessoal já acostumou. Então, eu falo, fica à vontade, é isso mesmo. Não tem pra onde correr, não. E aí, graças a Deus, todo mundo que vai fala, não, Marcinho, eu fiquei super à Vai vontade. ter uma luz vermelha lá quando estiver gravando, o pessoal de fora, Marcinho tá gravando, já nem passa com o Pois carro é. derrapando. Não, aí agora eu já falo, chama atenção na live, né? Falou, opa, peraí, tamo ao vivo. Aí a vizinha tá brigando com os filhos, né? Filho pequeno, falou, opa, peraí que eu tô escutando, a galera tá ouvindo aqui. Então eu já faço isso aí. Tem uma vizinha que mora na frente também que liga o som, ela é daquela, sabe? Aham. Rolezeira, aí liga o som, fala, não, calma, espera acabar pra você ligar. Então, mas é assim, E geralmente suas lives são que hora? Eu faço 7h30. 7h30 é um 7h30 horário da que o noite. povo tá voltando ainda, não tá não? 7h30, 8h30. Ah. Eu faço 7h30, eu sempre atraso ali. E a maioria dos casos no Instagram. Ela é veiculada no Instagram, né? É, no Instagram. Inclusive, eu pedi pra colocar aqui na nossa tela, tem um print que nós temos aí do seu Instagram. Ah, que A gente legal. aproveita e divulga ele aqui, né? Bom, opa, bora. Coloca o seu Instagram pro povo ver. Uhum. O Instagram do podcast do Café com Bora Marcinho. ver. Inclusive tem alguns... Eu naveguei lá e o pessoal também que vai acessar agora vai poder ver. E tem muito conteúdo lá que você já armazena e tudo Gente, mais. que chique, Pablo Thiago, ó, pulsando meu Instagram lá. Tô fuçando. Tô nem acreditando. Já tô lá envolvida lá. Café com Marcinho, que legal. Né? Fizemos que um print aí pra bonitinho. mostrar. Então, pra quem tá assistindo agora, tá lá o podcast Café com Marcinho, N de nariz no final. Que bonitinho. Pra quem não segue, É siga isso. agora mesmo. Simples assim, mas sim. Que legal. E aí É. conta um pouco da sua história. E aí as pessoas... Legal. Qual é o dia de veiculação, que é o seu É podcast? sexta-feira. Toda sexta-feira? Faço sexta, de repente, assim, quando o convidado não vai poder na sexta, eu levo pro domingo, né? Aí eu deixo essa brecha aí pra dar certo de encaixar. Entendi. Mas geralmente é às sextas-feiras, Sempre ao 7h30 da vivo. noite. Ao vivo, sempre ao vivo. Que legal, hein? Olha só. E aí dá um pouco aí do print do Instagram do nosso Muito querido bom, Marcinho. Muito É. bom. Ô Marcinho, e é legal o seguinte, hoje as mídias sociais, você é um cara muito jovem, então, talvez, é claro que você participou um pouco da transição dessa internet toda aí, Uhum. mas hoje as redes sociais é um campo muito importante, né? Sim, sim. E aí, com você como tá à frente de um meio de comunicação, Uhum. você também sempre pensa na importância do que falar, do que conscientizar, Claro. porque hoje Sim. você se torna um influenciador, né? Sim. Então, assim, eu confesso pra você que é tudo novo pra mim, sabe? Eu sempre gostei assim, de comunicação, eu tenho essa noção, assim, da responsabilidade mesmo que você falou, né? Do que falar e de como falar. Eu tenho muita vontade de aprender. Hoje eu já tô aprendendo muito aqui com você, desde que você chegou. Que é né? isso. Você entrou por essa porta aqui, eu já tô aprendendo com você. Então, sem dúvida nenhuma, já é uma experiência que vai somar muito pra mim. Que legal. Mas é isso, a gente tem que acompanhar, tem que ter um discernimento, né? Sem Sempre dúvida. peço a Deus muito discernimento, muita sabedoria. Às vezes eu penso em abordar um assunto de uma forma, aí quando vai entrar ali no ao vivo, eu já faço um exame de consciência e falo, não, mas não vou abordar dessa forma. Não vou abordar o convidado dessa forma. Né? Porque eu sei que às vezes pode pesar um pouco, né? Sem dúvida. Dependendo do que você disser ali, Sim, gente pra criticar tem mais. sim, Gente pra te elogiar vão ter menos. sim. E é assim, né? E Você ao tá preparado vivo- pra isso? Que a rede social é isso, Pois né? é. E aí eu faço ao vivo, né? Então ao vivo o desafio é muito grande. Você sabe disso melhor do que eu, Sem dúvida. né? Então assim, mas é gostoso. Eu
espero, Deus, né, que eu esteja fazendo da melhor maneira. E vem crítica, né? Normal. Qualquer meio. Como que você lida com essas críticas? Eu sou muito de boa. Igual eu te falei, eu sou bem leve, sou bem de boa. Eu vou muito pela minha consciência mesmo. Graças a Deus você falou na questão da educação, então eu confio muito na educação que meus pais me deram. No respeito, né, pelas pessoas, independente de qualquer coisa. Então eu seguro muito nisso, sabe? E aí é aquela coisa, parte do princípio de o que iria me constranger, né? O que eu poderia fazer? Aquela coisa de não faça com os outros o que não gostaria que fizessem com você. Sem dúvida. Então eu me apego a isso e eu deixo ir, aí eu confio. E você anda nas ruas lá, o pessoal já conhece, comenta, depois de você veicular um episódio, tem um comentário, por exemplo, você fez o debate dos vereadores, aquilo deve ter tido um pinga-fogo danado, né? Você sabe que até hoje eu acho que eu não assimilei exatamente, porque às vezes eu fico, por exemplo, hoje eu me lembrei de um detalhe que eu não tinha percebido, eu vim pra cá, eu me lembrei de um detalhe que eu não tinha percebido ainda sobre esse debate, que eu sabia que a gente ia comentar aqui, né, eu fiquei pensando. E eu falo, gente, mas como é que pode isso? Porque foi o primeiro debate ali da região, né? Nunca teve. Eu falo isso com a boca cheia de orgulho mesmo. Quem me conhece já sabe. Eu sempre que eu tiver a oportunidade vou falar sobre isso, porque é uma coisa que eu sempre gostei de ver na televisão. Exato. E você organizou direitinho. Você colocou na caixinha as perguntas, fez sorteio. Eu fiquei pensando ali como que eu ia fazer aquilo. Eu falei, gente, mas eu não tenho... Como que eu vou fazer? Porque eu não tenho um cronômetro, eu não tenho nada. Como que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer esse pessoal debater aqui? E aí foi logo no auge ali da cadeirada, a famosa cadeirada, né? Atenas. Aí eles já ficavam me perguntando se ia ter cadeirada, se não ia. E eu falei, meu Deus do céu, será que vai? Mas graças a Deus... Se desse a cadeirada seria até bom, né? Mas seria, aí eu jogasse o sofá no outro e não, aí eu até coloquei as cadeiras lá, assim, aí antes da live entrar eu até tirei uma foto, postei nos stories, aí eu coloquei, será que vai ter cadeirada? Porque o pessoal já tava, né? Você podia ter colocado uma placa lá, ao arremessar a cadeira, favor não acertar o apresentador. Que aí você estimulava. Perdeu a oportunidade, tá vendo? Mas agora, falando assim, né, é ótimo. Mas a minha preocupação ali era de, não vou nem dizer uma cadeirada, né? Mas realmente a coisa desandar. Porque... É natural, né? Das emoções se aflorarem. Sim. E dar assim, nunca tinha tido. Então eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Mas foi a experiência mais incrível que eu já fiz nesse sentido, viu? Foi muito bom. Graças a Deus, todos os candidatos aceitaram participar, porque meu medo também... Mais de 10% da cidade estava ali. Foi muito bom, cara. Foi assistindo, uma coisa assim, surreal. Até hoje eu falo, não é possível. E assim, todo mundo, mesmo muita gente que não conseguiu assistir por causa dos compromissos, né? E depois todo mundo mandando mensagem, querendo o link pra assistir lá no YouTube. Então eu fiquei muito feliz. E assim, os candidatos todos aceitaram participar, porque meu medo também era de pelo menos um não viesse. Então, porque, por exemplo, os candidatos são de Caraí. Não é isso? É de Ribeirão de Santana, né? São os candidatos a vereadores de Ribeirão de Santana. Ah, o distrito. Aí, exatamente. E aí eram 4. Eram 5, teve a candidatura barrada, não pôde passar. Mas a Câmara fica em Caraí. Fica em Caraí, exato, exatamente. E quantos votos eles precisariam para serem eleitos? Por exemplo, um vereador mais votado lá de Caraí. Cara, eu não vou saber te falar. Porque hoje você tem 2.000 pessoas ali com você no povoado. Então, acredito que não deve ter sido muitos votos. Talvez 500, 300. Sim, por aí. Mas foi uma coisa tão expressiva. O povoado elege 3, então. O vereador lá eleito teve assim uma balaiada de votos. Eu acho que foram quase 6.000 votos. É mesmo? Foi uma coisa louca. Assim, essas eleições do ano passado foi uma coisa fenomenal, assim. Fenomenal. E é o que eu tenho acompanhado, assim, as últimas, né? E eu gosto também de política. Eu sei que você também tem um pezinho na política, né? Tem. Eu gosto, eu acho interessante. Eu disputei eleição aqui em Belo Horizonte. Pois é, interessante. Eu costumo dizer o seguinte, como é que é? Ganhei, mas não levei. Chorei, mas superei. Mas é uma experiência. Foram 5.500 votos. Pois é, bastante. Foi bastante, mas fácil não. Jesus amado. Meu Deus, imagino. Mas vamos pular essa parte. Gostei demais de você ter feito essa abertura. Acredito que agora, pro próximo ano, as coisas possam se estender, né? E acredito que você também possa ser uma ferramenta importante para a população. O povo já fala, já comenta sobre isso? Comentam. Porque você acaba ajudando o povo na hora de decidir, Nossa, isso que eu achei o máximo, assim, porque aí eles já ficam... As pessoas, não, Márcio, mas tomara que no próximo você já consiga fazer com os candidatos a prefeito, né? Falei, nossa, que bacana. Eu já queria ter feito, mas aí não deu, porque era uma ideia totalmente inovadora, então tava ali meio que sem saber como é que ia fazer. Com os vereadores já me deu um trabalho danado, imagina com os prefeitos, tem uma agenda super, né? Você imagina. É. E aí tinha que conciliar ali comigo,
Eu tô muito satisfeita, assim, com esse debate com os vereadores. Para as próximas, se Deus quiser, eu pretendo fazer com os prefeitos, sim. Eu acho que é muito... Envolve toda a cidade, né? Envolve todo mundo. É uma coisa tão importante, né? Você tem o povoado com você, então é muita gente. E agora você tá melhorando a qualidade da imagem, você comentou com a gente, vai melhorando a qualidade do áudio. Sim, tô investindo. Isso tudo vai ter um alcance, aumenta o alcance, né? Eu tô, nossa... Meu Deus. O prefeito até então, né? Porque aí ele não disputou as eleições, mas ele foi lá também. Rodrigo, um abraço também, muita gratidão, viu? Participou comigo, então foi muito bacana. Foi mais uma coisa assim que eu achei super, nossa, somou demais, né? E durante aquele debate ali, a sua casa a porta ficou cheia de gente, né? Assim. Que vai assessoria, para um carro ali, outro aqui, o povo ficou tudo ali, né? Lá é um povoado pequeno, né? Então assim, o pessoal já preferiu acompanhar de casa mesmo. E também algumas pessoas me perguntaram, mas aí eu posso ir lá? Eu falei, não pode ir não. Querendo lá. Porque vai causar tumulto. Não, mas eu queria ver. Eu falei, não, mas não vai não. Você teve que servir lanche pro povo ou só uma aguinha mesmo? Tá bom. Um cafezinho, né? Tá Cafezinho, bom, né? Biscoitinho. Às vezes dá sorte de ter um queijo por ali também, um queijinho, requeijão. Aqui você tá só no biscoitinho salpete, tá? Não repara, não, mas eu gosto. A gente não pensou no queijo, não? Mas... Eu gosto. Não, e esse café aqui tá Quem tão preparou bom. o nosso buffet foi o Chiquinho. É o Chiquinho que faz um monte de coisa aqui, ele preparou. Eu gostei, ele é 10. Vou ver se tá bom o biscoitinho dele aqui, ó. Cafezinho tá tão bom quanto o meu, viu? Muito bom, viu? Deixa eu falar do meu café. Pode, inclusive eu quero falar, porque é o seguinte, é coisa de mineiro. Porque, claro, um bom bate-papo pede um café. Essa é a essência da ideia do teu café. Exatamente, né? Porque eu acho que quando você tá tomando um cafezinho, a conversa flui ali naturalmente e tal. Acho que já quebra o nervosismo. Eu cheguei aqui, eles falaram que tinha café ali, eu já nem acreditei. Falei, nossa, eu tô em casa. Não. Aí pronto, acabou. Tá aqui só pra você, geralmente não tem isso. Eu falei no início, né? Só tô lançando Mas você moda tem aqui. patrocínio de café? Tenho, pelo amor de Deus. Deixa eu falar aqui, ó. Café Ribeirão, meu amigo Júlio Carneiro. Café Ribeirão, né? Ribeirão, eu falo que é o melhor da região. Cara, eu devia ter... Se eu soubesse que eu ia participar aqui, eu teria o pacote de Café Ribeirão. Mas eu já vou ficar devendo, tá? O Café Ribeirão vai chegar aqui. Vamos ao compromisso? Manda o pacote de Café Ribeirão. Quando a gente tiver no podcast, a gente faz um merchan pra ele aqui, pra te ajudar, ué. Senhora. Levantar a moral do Ribeirão lá, ué. Perfeito. Não, e ele tá comigo desde o primeiro episódio. É mesmo? Que eu gosto sempre de lembrar que é assim, quando ninguém sabia como é que é ser. Como é que é o nome do moço do Café Ribeirão? Júlio. Júlio? Alô, Júlio do Café Ribeirão. Manda pra gente que na FLF Studio, nós vamos falar do seu café. Mas vamos provar antes, viu? Que diz o Massinho que o café é bom. É o melhor da região. Sem dúvida. E fazer. Júlio Carneiro é um parceirão meu, graças a Deus. Sou muito grato a ele também. Confiou, cara. Tipo, falei, Júlio, eu vou fazer um podcast e eu preciso de um café. Porque eu vou servir café, vou tomar um cafezinho ali com o convidado e tal. E eu já conhecia o café dele, né? Já era cliente. Né? Já era. Aí, como é que vai ser? Não, quando você precisa? Pode levar. E aí é sempre assim. Eu não compro café. Fala assim, não, precisou pra levar. E fora que assim, vai o convidado, aí eu pego, né, 2 quilos ali, leva, meio quilo, leva, então... Nossa. Esse café é cultivado na região? Na região. Que chique. Cara, é muito bom, você tem que conhecer, de verdade. Olha que legal, já vou seguir no Instagram aqui, como é que chama? Eu vou trazer, eu acho que ele não tem a página do café. Não tem ainda não? Não, eu já briguei com ele, ele vida. tem que ter, ele tem que criar a página lá e tal, né? Isso, muita gente me pergunta, aqui, pois é. Aí ele tem o perfil dele lá, né, que ele inclusive entrega pra fora também, mas o perfil assim do café mesmo ainda não tem. Eu acho que eu vou ser obrigado a criar a página pro café. Tem que criar, faça assessoria dele. Porque é muito bom, de verdade é muito bom. Mineiro gosta de café. E aqui na capital, inclusive, tem muitos cafés que vêm chegando, cafés diferentes, né? Porque nós ficamos aprisionados com aquelas marcas tradicionais, que os grandes varejos aqui, eles vendem o que eles querem. E aí tem outras marcas que a gente não tem acesso porque não dá abertura. E eu vou falar pra você, viu? Eu entendo de café e eu tenho provado alguns cafés. Por isso que eu fiquei besta com esse aqui. Esse aqui tá bom. Tá bom? Esse aqui tá bom, mas tem uns cafés por aí que, pelo amor de Deus. Esse aqui é o não Café Ribeirão, café, a partir de agora. Então é esse. É Ribeirão. Se é bom pra você, tá bom pra gente também, entendeu? Tá muito bom mesmo, muito bom mesmo. Então é só frisando mais uma vez, Júlio, muito obrigado, viu? Café Ribeirão. Cara, ele tá comigo desde o primeiro, que então legal. sempre... Deus abençoe essas Eu fiz a primeira temporada, que eu acho que foi 6 episódios ali, fiz a segunda, fiz a terceira, tô na 6ª. Imagina, é 1 ano e meio me patrocinando com café. Que chique. Me bancando lá. E fora o apoio moral que é, né? Por isso que eu falo com o maior carinho, assim, com um enorme respeito mesmo e gratidão.
Muito Isso obrigado te deixa- a todos os patrocinadores. Te deixa seguro, né? Ver que pessoas Muito. acreditam no Nossa, seu total. trabalho, acreditam. Faz total diferença. Nossa, eu fico me achando mesmo. Que bacana. Ó, como é de praxe, é comum no podcast Frente Comigo, é assim você está de frente comigo, nós temos um quadro. E todo episódio um quadro diferente. E não é diferente no seu caso. Para isso, inclusive, eu vou pedir o pessoal da LF para deixar preparado. Para isso, nós criamos um quadro para você. Então, se prepare que é desafio. Ai, ai. Eu gosto. Porque Não sei se eu tô agora- preparado, mas eu gosto. Bora. Pode lançar então? Pode. Está no ar o nosso quadro Entrevistado, Entrevistando. Roda aí, meu filho. Boa. A partir de agora, o nosso quadro é Entrevistado, Entrevistando. Ó, Então, eu já mudei até a postura. já muda a postura. Porque a partir de agora, para você que nos assiste, o nosso convidado, Marcinho, do podcast Café com Marcinho, passa a ser o entrevistador e eu serei o entrevistado. Ele terá cerca de 5 minutos, o tempo que você achar conveniente. Tá bom? Muitas perguntas, viu? Ai, rapaz. Básicas, inclusive. Vou aproveitar. E eu confesso pra você que é ruim tá desse lado, viu, de ser entrevistado. Mas eu sei. De eu tô apontar o dedo é muito mais confortável fácil. agora, tô de boa. Então, a partir de agora, é com você. Faça a sua abertura naquela câmera. Aquela câmera ali. Então, bora lá. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, meninos, meninas. Ó, é o seguinte, tá começando mais um episódio do podcast Café com Marcinho e hoje eu vou receber ele aqui, ó, o podcaster dos podcasters. O cara é um fenômeno sensacional. É apresentador. Eu descobri hoje que ele é animador de bingo, né? Interessante, eu gostei disso aí. Repórter. Já levou gás lacrimogêneo na cara. Eu quero saber tudo sobre a vida dele mais um pouco. Pablo Thiago aqui comigo. Gostei. Bem-vindo. Uma satisfação estar com você aqui. Ei, Só não dá pra dar um abraço oficial, Pois né? é. Mas vai Eu ficar senti devendo. falta daquele cumprimento assim. Tem que ser assim, não pra dar. Ei, Dá um isso. estalinho, né? Só que tá de Isso, luva. tô de luva. Frio demais aqui. Que honra. Que legal, Pablo gostei. Thiago, que honra, viu? Conversar com você, trocar uma ideia, tomar um cafezinho. Já gostei da energia, só não gostei do gás lacrimogêneo. Pois Você é, sabe não, que mas aquele- eu achei. aquela do gás ali tem uma história. Eu achei. Não, eu queria que você contasse, inclusive. Ah, é? É, Meu por Deus do favor. céu. Conta a Pois história é. do gás lacrimogêneo na cara, porque eu achei o máximo. É um Marcinho. diferencial, gente. Marcinho tá falando de um episódio em que eu estava entrevistando um vagabundo, um bandido. Isso. Bandido que foi preso com arma, drogas, inclusive Exato. uma granada. Exato. E nessa ocasião, eu estava lá, na rabeta da viatura, tentando conversar com o bandido. E esse bandido, ele se contorcia todo ali, apertadinho, rapaz, Lá na vem. traseira da viatura. E ao mesmo tempo eu perguntando a ele, perguntando. E ele às vezes não queria falar. E eu comecei a ter dó do bandido. Eu falei, coitado. Sério? Você Ele tá mereceu, apertadinho então. por quê? Quando a gente entrevista na rabeta da viatura, a gente tem que pôr o microfone. A espuminha chega a entortar, igual esse aqui, ó. Chega a entortar. Aham. E aí o bandido virava pra um canto, virava pro outro. Se contorcendo. Tem engasguei aqui agora, Uhum. que eu lembrei do É Chico. uma água. Aí o que que acontece? Ele se contorcia e foi colocando o glúteo um pouco pra cima. Opa. Falei, tadinho, tô incomodando esse bandido, eu vou parar. Quando eu decidi parar, ele solta o rojão. Não. Aí soltou aquela bomba de gás E lacrimogêneo. veio puf, na cara. E foi um cheiro horrendo. Eu não tive. Aí eu fiquei sem graça, acredita? E eu sou engraçadinho, eu sei fazer improviso, mas não consegui dar ele pra frente porque eu fiquei sem graça. Muito bom. E aí? E aí eu percebi o quê? Que aquele bandido não é flor que se cheire. Resumindo, tá vendo? Olha só, aprendeu a lição. Mas eu adorei, cara. Eu achei incrível. Porque você é corajoso, né? E comunicação é isso, né? E comunicação é isso. Mas me fala um pouquinho aí sobre sua carreira. Quanto tempo de experiência aí você já tem? Pois é. Na verdade, a minha carreira com o jornalismo, Uhum. ela não é tão longa. Atuando na TV mesmo é desde 2018. Então, se a gente somar aí, vamos para Olha 7 só. anos. 7 anos. Mas a minha história com jornalismo começou como a sua. Eu não tinha, comecei com o que eu tinha. É? Olha só. Então, se você pegar as primeiras reportagens minhas, na época quase não tinha digital influencer, eu já era youtuber nessa época. Então, eu tinha um canal na internet chamado Cidadão Repórter. Esse canal eu criei para dar voz às pessoas. Porque eu chamava o Balanço Geral na época, a Record, eles iam só se a matéria era conveniente. Cidadão Repórter. Eu chamava outra emissora só se a matéria fosse conveniente. E o Buraco do Povo, que é grande pro povo e pequeno pra televisão, não iam. Falei, então tem que criar uma comunicação para ajudar esse povo. E aí eu criei o Cidadão Repórter, que era um cidadão que reportava o problema do povo.
E aí eu era um repórter do meu jeito, com a minha camisetinha apertada, que na época eu não tinha esse corpo ovalado que eu tenho hoje, era um corpo mais, né, bacana. Eu ia de boné, eu ia do meu jeito. O importante era me comunicar e falar do povo. Lógico. E foi sucesso. Né? Muita gente não conhecia na época, não tinha acesso a digital influencer, youtuber, e eu já caminhava ali no YouTube fazendo as minhas aparições. Na época tinha o finalzinho do Orkut, veio o Facebook, e aí foi ganhando espaço. Uma TV me chamou, a TV BH News, falou, olha, você tem uma mídia independente, eu quero entrevistá-lo. Eu falei, top. No programa do Paulo Leite, que hoje tá na Rádio 98, um grande comunicador, inclusive, comunicador leiloeiro. Eu, por enquanto, tô treinando nos bingos, quem sabe eu torno leiloeiro um dia, né? E aí foi. A partir da BH News, fui pra Bandeirantes, fui pra outro. E um certo dia, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista na Record. Eu fraquejei. Eu não quis ir. Eu falei, tenho vergonha. Fiquei com vergonha. Porque nesse processo, eu sabia onde eu queria chegar. Entendo. Porque mesmo fazendo de forma independente, eu estudava. Lógico. Tanto é que eu me graduei e me pós-graduei em rádio e televisão. Mas eu trabalhava vendendo moto na época. Mas comecei a fazer isso. Com o sucesso da minha aparição, eu fui tendo novas oportunidades, fui largando um pouco a área de vendas e foi indo. Certo dia, recusei de não tentar participar de um processo seletivo na Record, muitos anos, e eles dizem o seguinte, quando o cavalo arreado passa, você já era, você tem que pegar, né? Tá lá, não é isso? Só que Deus me deu outra oportunidade. O repórter Rafael Martins, hoje atual deputado estadual, me chamou e falou assim, ô Pablo, fica na TV Alterosa pra mim só tantos dias, tantos meses que eu vou sair da campanha, 45 dias, salvo engano. Depois desse período eu volto, tá tudo certo, só pra você ficar no meu lugar. Vou te dar um salário X e tal, pra não perder minha vaga lá. Sim. Falei, topo, vou lá. E fui. Primeiro dia que eu fui na TV Alterosa, eu já estava preparado, porque eu errei quando eu podia errar. Eu já tinha meu canal, eu já fazia com o meu celular, eu já testava do meu jeito. E aí na TV Alterosa eu já cheguei um repórter pronto. E aí, resultado, o povo gostou, né? E tô lá até hoje. Graças a Deus. E hoje, com pouco tempo de jornalismo, já apresento o Jornal da Casa, já apresento alguns programas e considero uma fase de sucesso dentro do jornalismo. Sem dúvida. Falei muito. Nossa, brilhou agora, viu? Brilhou, mas é isso. Nossa, eu viajei aqui agora, né? Que legal. Nossa, eu fiquei imaginando assim, desenhado assim, a trajetória mesmo. Isso bacana. A gente sabe, né? Parabéns, viu? Obrigado. Eu sou seu fã já. Agradeço. Tô muito feliz de verdade de estar aqui conversando com você. Igualmente. Agora me fala um pouquinho sobre sua experiência ali na política. Na política? Nas últimas eleições você se candidatou. Isso. E aí, como é que foi a experiência? Na verdade, a política me levou pra televisão. Porque eu encontrei com o Rafael Martins devido à política. Na época que eu criei o canal, eu já tinha pretensões políticas, porque eu sempre fui do social. Assim como você gosta de gente, eu também gosto. Então, acho que a maioria dos comunicadores são pessoas que gostam de pessoas. E eu já queria ajudar o povo. Então, se eu queria ajudar o povo com comunicação, e a minha voz era curta ainda. Eu ainda não era tão ouvido. Aí eu falei, não, vou sair candidato. Em 2016, eu saí candidato só pra falar pro povo, eu conheço gente. Eu trabalhava com a igreja, eu já fazia um projeto social de arrecadação de alimentos. Eu sempre trabalhei com a igreja. E aí fui candidato, tive 1.530 votos. Só panfletando no bairro, falei, opa, o povo falou, olha, esse cara aí, tem alguma coisa. 1.530 votos era muita coisa pra não... Sim. Sem dinheiro, gastei nem, sei lá, mixaria. Foi bom. Em 2020 fui candidato novamente. Tive 3.253 votos. Estaria eleito em qualquer partido, menos o meu. Em 2024, não é isso? Foi 24, isso. Eu disputei novamente e fui com 5.493 votos. Também eleito em outros partidos, menos o meu. Então assim, Deus não permitiu que eu chegasse lá. Mas o meu sonho e o meu objetivo futuro é continuar lidando com gente. Sim. Então eu tô realizado na comunicação e se um dia eu chegar lá como parlamentar, vai dar tudo certo e lidar com a gente, que é meu projeto futuro, entendeu? Eu tenho certeza que você vai chegar lá, eu tenho certeza. Mesmo perdendo, pra mim, eu acho que não foi vitorioso na condição de que... o aprendizado da experiência, né? Meu medo era ter um voto. Que aí saber que a minha família não votou ia ficar triste. Frustrante, né? Eu tenho certeza que você vai chegar lá, viu? Amém, se Deus quiser. Absoluta. Vai anotar isso aí que eu tô falando, ó.
Mas é isso, Pablo Thiago, Café com Massim. Que honra! Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a participação. Pode vir as bombásticas agora? Pode. As apimentadas. Mas bom. Mas então, fala um pouquinho pra mim sobre sua família, seu filho de 9 anos. Pois é, Miguel Arcanjo, 9 anos. Como é que é? Qual que é o papel mais difícil? É ser apresentador? É ser podcaster? Né? Ou é ser pai? Ser pai eu acho que é sempre mais desafiador. Porque ser pai de verdade é se dedicar de fato à criação. É ser exemplo o tempo todo. Uhum. Então hoje um grande desafio, eu que sou comunicador, eu tô ali com o telefone o tempo todo. Mas eu tenho que dosar, porque meu filho também consome o telefone o tempo todo. Sim. Eu quero que meu filho seja um comunicador. Mas eu quero que ele seja também quem ele quer ser. E aí fica aquele lance. Aí a TV é glamurosa, a TV dá glamour, as pessoas comentam. E aí, às vezes, meu filho vai no embalo porque acha que é legal aquilo ali, mas às vezes ele pode ser um bom médico. Então, assim, lidar com o filho nesse meio de comunicação é esse o desafio. Então, hoje eu falo com meu filho o seguinte: filho, 90% das pessoas de sucesso elas comunicam melhor. Então, eu quero que você fale bem. Criei um canal pra ele no Instagram. Hoje tem lá Miguel Arcanjo, _4. Ele tem um canal pra ele falar melhor. Mas eu não quero que você seja falador. Que gente chata faladora ninguém aguenta, né? Sim. E assim eu vou levando. Não quero que você sente na primeira cadeira da escola. Não quero que sente na última. Isso induzindo ele a ser uma pessoa acessível, uma pessoa que comunica bem. Porque hoje na vida, esse é o segredo do sucesso. Uhum. Então a gente vai tentando ser pai, tentando acertar sempre. Mas é um desafio para qualquer um de qualquer segmento. Nossa. Né? E como é que é? Fala um pouquinho só pra... sua vida é uma loucura, né? É correria. É uma loucura. E aí, como é que faz, assim, aquele contato de lazer ali? Pois é, os meus finais de semana e os meus horários pós, eu dedico à família. Então, por exemplo, se eu chego agora em casa, hoje vai ser mais tarde, mas tem hora que eu chego em casa às 9 da noite, eu vou fazer uma coisa pra gente comer. Eu ainda vou pra cozinha fazer uma coisa legal pra família. Então, se eu saio com eles, a gente costuma sair ainda. Vamos caminhar à noite. Aí vamos até a bicicleta, o patinete, vamos dar um rolê. Finais de semana, então, é sempre com eles. A gente sai muito. Então, eu dedico os momentos livres total à família, que eu acho que tem que ser prioridade na vida da gente. Uhum. Primeiro família, depois trabalho. Mas poxa, se não tiver trabalho, como é que sustenta a família? Mas a família é a base. Então eu tenho essa correria, parei de levar serviço pra casa. Antes eu levava serviço pra casa, hoje eu fico mais tarde na rua, mas eu chego em casa sem serviço. Que aí você tem que escutar, né? Às vezes o menino quer falar, exato, quer contar a história da escolinha. É importante pra eles. Né? E é como você também tem esse talento, eu também acho que eu tenho. Ouvir a pessoa com o olhar da alma mesmo. Porque não adianta só você escutar. Ouvir com boa vontade. Você tem que chegar, sintonizar naquela conversa e entrar nessa vibração. Isso. E você tem muito disso. Isso. Agora, só voltando um pouquinho, a gente falou aí sobre a política, né? Pra fechar aqui, eu queria que você fizesse um balanço aí desse momento político que a gente está vivendo no Brasil. De uma forma geral, assim. Polarização, né? Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que nós chegamos num momento da política, dessa polarização, que um grupo defende uma coisa, outro defende outra, e a gente nunca chega num objetivo comum. O que nós precisamos de políticos que entendam os dois lados. Ah, mas é um político de centrão? Não sei, talvez seja. Mas alguém que saiba ouvir o povo de verdade. Eu, por exemplo, tenho discernimento, e assim seria um bom político talvez, a minha intenção seria essa, de entender. Eu sei reconhecer quando o outro tá correto, mesmo não concordando com ele. Assim, não concordando e não aceitando. Mas é isso que a gente precisa na política. De pessoas que falam, poxa, o cara da direita é chato, fala pra caramba. Mas ele tá falando a verdade. Mas tem gente que se vermelhou pra ele não presta. Exato. Se você fala assim, olha, eu votei no Lula. Nossa, você é petista. Não, você só votou no Lula. Ah, eu gosto do Bolsonaro. Nossa, é bolsonarista. Cara, você não. Você votou no... E aí você fica naquele polo. Sim. Tá na hora da gente começar a olhar o nosso meio de forma integral. Que cada um tem um positivo. E vamos somar junto. Agora, infelizmente, pro cara acelerar na política, ele tem que correr para um lado. E aí ele corre para um lado, direito ou esquerdo, e aí os grupos se unem e ganham velocidade de voto. Mas é o jogo. Mas temos que acabar com essa polarização. É isso aí, muito sensato, muito bem, é isso. Show! Maravilha! Show de bola! É isso, agora vamos destrocar?
Pra mim pode continuar assim, mas aí você que manda. Vamos destrocar que a estrela é você aqui, Eu tô meu aqui no filho. de frente comigo, então é isso aí, ó. Pronto, voltando. Obrigado, agradeço a participação. A gente volta agora pro nosso quadro tradicional, porque agora é o entrevistador entrevistando o entrevistado. Pronto, embolei tudo. Mas sim, que top, cara. Gostei. E você é um cara tranquilo do início ao fim. Eu falei que quando você conecta, e isso é importante a gente falar sempre, e aí é o seu predicado, é uma coisa importante sua, você mantém o mesmo nível de voz desde que você chegou o tempo todo. Então você é uma pessoa certinha, tipo assim, é a verdade o tempo todo, e isso é legal. Olha só, A gente nunca tinha sente ouvido isso. Não, gostei. E eu vejo nos seus vídeos, no seu comentário, nos abraços que você pede para as pessoas. Eu sou muito Então de você abraço. busca uma conexão real com aquele assunto, né? E é assim, no início eu ainda ficava meio assim, né? Porque no início você não imagina, você não tem experiência mesmo. Né? Hoje em dia é tudo tão louco, às vezes você dá um abraço na pessoa, já soa mal, sei lá, né? É. Aí eu ficava meio assim, agora todo mundo já sabe, então já fica à vontade. Já chego logo, já abraço, já fica à vontade. O que é Tem que ser experiência? assim. Né? E a experiência te deixa tranquilo. Experiência. Você tá mais tranquilo agora no final do podcast. Eu tô super de boa. Tô vendo aí, tá escorando, tá Tô rodando. de boa, tô de boaça aqui. Como tô é que tá em o casa. café? Quer mais cafezinho? Deixa eu te Aí servir. eu E quero agora mais eu um te pouquinho. sirvo aqui, uai. Só pra dar uma esquentadinha aqui, ó. Poderia ser um café Ribeirão, né? Mas vamos aguardar o Vai moço ficar mandar pra gente, ó. próxima. Caixa postal número tal, número 26. Isso. Ih, rapaz, Opa, pingou? Não fui eu não, viu? Puxa vida. Fui eu não, Xingar pelo amor demais. de Peraí. Deus. Nossa senhora. E o povo achou que eu falei brincando, pingou Uma lá mesa dentro? dessa aqui, pelo amor de Deus, viu? Nossa senhora. Tem um tal do Chiquinho que é um homem chato aqui dentro desse podcast. Mas tá valendo. Ó, nós estamos partindo pro encerramento, pra reta final do seu podcast, apesar que o bate-papo, que se deixar, nós vamos rastar a madrugada. Agora que eu fiquei à vontade, então. Não, tô mas soltinho. calma, nós seguramos o tempo, vamos falar o que você precisar ainda. Mas eu queria ouvir nessa reta final, alguma mensagem que você possa trazer para as pessoas que participam do seu podcast ou que te acompanham nas redes sociais. Uma menção assim, para que todas elas entendam o seu propósito como comunicador. Para que a cidade inteira entenda, para que o Brasil, o mundo entenda o que o Massim quer dizer se tornando um comunicador. Naquela câmera. Nossa, que interessante, que profundo, né? Mas então, a gente já falou bastante aqui sobre isso, a questão de escutar, né, de valorizar a história do outro, independente de você concordar, de você, né, com o que faz, com o que deixa de fazer, mas escutar. Imagina, é o mínimo, né? A gente escutar, a gente ter respeito pela história individual de cada um. E minha mensagem é essa, que a gente tenha mais empatia, né? Empatia pelo próximo, respeito pela pessoa do próximo, pela história de vida. Cada um tem uma história muito peculiar, né? Cada um tem, eu tenho a minha, você tem a sua, os meninos têm as deles. E assim, cara, é muito válido tudo que a gente vive. Eu sei dos processos que eu passo. Você sabe dos seus, né? As dificuldades, os desafios. Tenho certeza que cada um que está assistindo aí tem os desafios, né? Tem os altos e baixos, os percalços. E independente de qualquer coisa, todos têm um valor muito, muito alto, né? Na sua história, na sua essência, ali, seus valores, no que você acredita. O que eu quero dizer com isso? Que é muito importante, cada história é muito importante. Então é que a gente tenha mais empatia mesmo, respeito, né, pelas pessoas, pela história de vida de cada um. Tenha paciência, né? Paciência eu acho que é um dom. Então assim, né, tem gente que não vai ter, mas trabalha isso, né? Ter paciência, ter boa vontade de escutar, né? Quando puder, dê uma valorizada aí, né? Na história mesmo. Por exemplo, podcast Café com Massim, se você não segue, já segue, né? Começa a seguir, porque vai estar demonstrando empatia, né? Apoio, vai ficar conhecendo as histórias ali do pessoal que eu levo lá pro café, porque a minha ideia principal era isso mesmo, né? Mostrar as histórias. Por isso que eu levo pessoas comuns, pessoas anônimas, enfim. Porque cada história, para mim, é muito, muito válida, muito rica, né? Então é isso que eu me proponho a fazer. Que legal. Transmitir a verdade, né? A essência, a verdade de cada um. Peço para os meus convidados, sejam vocês, sejam autênticos. Independente de qualquer coisa, eu quero autenticidade. E é isso. Não é Legal. outra coisa. Agora,
todo mundo tem, né? É fácil mandar recado às vezes para amigos, conhecidos. O que você diria para as pessoas que torcem contrário ao seu projeto? Meu Deus. Contrário. Os invejosos. Os haters. Pronto. Cara, eu falei aqui, né, de ter empatia, de ter respeito. Se não tiverem isso aí, sinto muito, mas vão se ferrar cada vez mais. Porque não é possível que a pessoa que te, sabe, fica enchendo o saco, desejando mal, prospere na vida. Não acredito nisso. Então eu prefiro que sejam empáticos, né, que sejam generosos. Se não curte, tudo bem. Vai viver a vida, né? Vai fazer o que você acha que tem sentido, vai fazer o que te acrescenta, o que você acredita que seja melhor pra você, e deixa o coleguinha em paz. Segue a vida. Segue a vida, segue o baile. Tem abraço pra mandar pra alguém? Tem Registra muitos. tudo aí, não Meu deixa Deus, ninguém de tem fora, não. muitos, nossa. Registra tudo aí. Ai. Eu não quero chorar, não, porque, assim, quando eu vou falar, assim, de pessoas que apoiam e tudo mais, tem muitas pessoas, né, que eu sei que acreditam em mim, que me apoiam muito. Tem meus amigos que desde o começo estão comigo também, né? Hoje, quando eu tava vindo pra cá, mandei mensagem pra eles. Só contei pra 3 pessoas, né? Que eu tava vindo pra cá. Minha mãe e 2 amigos meus. Mandar um abraço. Nossa, eu já tô sem jeito já. Porque eu já fico... Matheus, Rubim, são, nossa, amigos, assim, de outras vidas, eu acredito. E torcem muito por mim. Muito obrigado, viu? Um abraço muito carinhoso também. Eles estão em Londres. Sempre que eles podem, eles, né, têm a oportunidade de me assistir lá. Vocês me apoiam de todas as formas que você pensar. Posso contar com eles para tudo. Então, eu sou muito grato. Eu sou muito grato aos meus amigos. Tem pessoas muito importantes na minha vida, assim, que eu sei que torcem. Sabe? Eu sei que torcem. Eu sei. Da mesma forma que eu torço por eles, eu sei que eles torcem por mim. Então, um abraço para cada um deles, minha família toda. Pessoal de Ribeirão de Santana, galera que... Nossa, tem uma galera que não... Nossa, cara, eles não perdem uma live. Que legal. Já é sagrado o horário da live. Quando eu atraso um pouco mais que o habitual, já ficam me mandando mensagem, cadê? Que horas cadê? Não vai ter? O que aconteceu? Né? Então, um abraço a todos. Eu sou muito grato. Se eu for falar aqui, cara, eu vou ficar repetindo o tempo todo, porque eu sou muito grato a todos vocês que me acompanharam desde o início. Outros estão chegando agora, né? O podcast fez assim, ó, né? Graças a Deus. Então, tem uma galera que tá me acompanhando aí recentemente. E é só gratidão mesmo. Eu quero fazer cada vez melhor. Transmitindo minha verdade, né? Do meu jeitinho, com a minha essência. Melhorando, aperfeiçoando, aprimorando, né? Adaptando ali o que eu acho que vai dar mais certo. Eu tô começando, eu erro muito, Pablo, eu erro muito. Normal. Eu erro muito. E vai errar sempre, a vida é assim. Vou errar, mas eu já acostumei com essa ideia. Agora eu vou errar e tô tranquilo, vou tentar, né, aprender, claro, com os meus erros. E vamos assim, ó, vamos assim. Eu quero aprender mesmo, eu acho que eu vou estar sempre aprendendo, vou estar sempre buscando melhorar. E vamos que vamos. Eu tô muito feliz, muito grato. Por tudo. Até aqui foi só bênção, graças a Deus. Amém. Agradecer demais. Fica Muito tranquilo obrigado. que a vida é assim mesmo. Todo mundo erra, mas é errar pra acertar. Isso. Que Deus te abençoe. Agradeço mais uma vez a sua participação. Fiquei feliz em conhecer um pouco mais da sua história. Te desejo muito sucesso. Eu sempre falo aqui no podcast e não vai ser diferente no seu. Como diz o nosso querido Paulo Vieira, autor desse best-seller aqui, ó. O melhor ainda está por vir. Acredite. Amém. Sucesso, ele vem do trabalho. O sucesso vem da coragem, o sucesso vem da persistência. E você mostrou que tem. Que Deus te abençoe. Você vai muito mais longe. Conta comigo. Conta com a gente da LF aqui. Nossa, eu tô muito feliz. Deixa eu agradecer todo mundo. Agradecer você, gente, pelo amor de Deus. Mas é emoção, é o nervosismo, calma. De verdade, assim, desde que o primeiro contato que a gente teve ali, né, no WhatsApp, eu sou uma pessoa que eu sou muito de energia, sabe? E aí eu já sei, o primeiro áudio que eu recebi do pessoal aqui do estúdio, LF Studio, já me passou muita confiança, muita segurança. E aí depois você me chamou lá, eu fiquei, eu já senti que seria muito bacana. Que legal. Aí eu ainda fiquei um pouco nervoso, porque é normal, né? Não tem como não ficar. Eu nunca tinha estado no estúdio profissional,
E como eu já falei, eu sou encantado por isso aqui. Meu Deus. Pra mim é muito significante, sabe? É muito importante, é muito gostoso, é muito, muito bom estar aqui. E a recepção de vocês, nossa, eu tô muito grato mesmo. Que legal. Muito obrigado. Show de bola. Ó, vamos junto, vou continuar te acompanhando. Amanhã, inclusive, você vai ter uma live pelo seu canal. Aqui na LF Studio. Meu Deus, eu não sei se eu tô preparado não, viu? Mas vamos lá, vai dar certo, vai dar certo. Então, para você que tá acompanhando aqui o nosso podcast, tá acompanhando a história do Massim, presta atenção no podcast Café com Massim, no Instagram, se você ainda não segue, já siga agora. Você vai poder acompanhar uma apresentação do Massim aqui na LF Studio. Nosso amigo Zaca, nosso amigo Chiquinho, proporcionou para esse momento importante e ele vai entrevistar uma pessoa aqui ao vivo no canal dele. Vai ser legal. Vai ser sucesso. Vai ser. E aí eu também vou estar acompanhando por lá. Vai ser. Valeu? Mais uma vez. Nossa, muito obrigado. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe você também. Valeu. Sua família, tá? Seus Amém. projetos, vamos que vamos. Amém, valeu. Olha só, bate-papo super legal, espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, chegou no meio da história, chegou atrasado, você pode rever esse episódio, tá? Corre lá, já reveja esse episódio, se inscreva, curta, e aí a gente vai seguindo em frente aí com muito mais histórias. E essa história foi nota 1000. Lembrando, toda terça-feira, 8 da noite, de frente comigo, episódios novos com muitas novidades. Agradeça a sua participação e lembre, meu filho, onde Deus passa, nada embaraça. Vambora, meu filho.